Muito boa tarde a todos. Em nome da Chiado Editora, quero agradecer-vos a vossa presença na sessão de lançamento do livro O Último Império, do Tiago Moita. É um lançamento de uma obra que é por nós, pelo autor, muito aguardada e é um momento muito especial. É o primeiro momento da partilha da escrita do Tiago neste Último Império com os seus leitores. Agradecer também ao Miguel Real, que aqui se encontra connosco, a gentileza da sua presença, a convite do autor, do Tiago Moita. O Miguel é uma figura que dispensa grandes apresentações, é também escritor, ensaísta, filósofo, tem um conjunto brilhante de obras publicadas também. Curiosamente, nenhuma ainda pela Chiado Editora, mas isso resolve-se. Eu não me vou alongar muito, vou falar-vos um bocadinho acerca da história do trabalho da Chiado Editora. Nós somos uma editora relativamente recente, existimos há cerca de 4 anos, mas temos um volume de obras publicadas neste momento que nos deixa dizer que somos possivelmente a maior editora de autores portugueses contemporâneos. Facto que muito se deve à aposta determinada e segura, desde o primeiro momento da Chiado, em novos autores, em primeiras publicações. O catálogo da Chiado é bastante variado, desde a poesia, que está na gênese da Chiado Editora, até à literatura juvenil, ao romance, à tese académica, ao ensaio. Mas para conhecerem melhor todo o nosso catálogo, nada melhor do que visitar o nosso site, chiadoeditora.com. Desde 2010 que estamos presentes, além de Portugal, em vários outros países da língua oficial portuguesa, bem como da União Europeia, como são os casos de Cabo Verde, Angola, Moçambique, Espanha, Reino Unido, mais recentemente a França. Mas, como sempre, a editora não é hoje a protagonista, é sim o livro que hoje vos apresentamos e o seu autor, o Tiago Moita. O Miguel Real, a quem eu vou passar de imediato a palavra, vai partilhar convosco o olhar que teve sobre este último império do Tiago Moita e mais tarde o Tiago em primeira pessoa vos falará daquilo que hoje aqui vos apresenta. Muito obrigado. Muito obrigado também. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite do Tiago, pela presença da Chiado Editora, é com bastante prazer que assisti. Este livro é, como sabem, o primeiro romance. O primeiro romance é sempre problemático. Habitualmente as expectativas são sempre altíssimas e os níveis atingidos, por vezes, não são totalmente altíssimos. Neste caso, no caso do Tiago Moita, o romance é, tanto do ponto de vista do conteúdo, quanto do ponto de vista da estrutura da obra, parece não ser de um autor que está a editar o primeiro romance e que tem 30 e poucos anos. Portanto, parece que já estamos com um autor com algum trabalho estilístico, algum trabalho estrutural de texto bastante desenvolvido. Isso vê-se não só pelo nível montanhoso da obra, são 600 e tantas páginas, com uma mancha não muito grande, mas uma mancha apertada, digamos assim. Não é habitual. Habitualmente, aos 30 e poucos anos, publica-se 200 páginas, 180, 220, anda-se por ali. Aos 30 anos, também, habitualmente, publica-se uma história de amor, uma história de um pai com um filho, de uma mãe com uma filha, uma história de alguém envelhecer, vai recordando, começa a recordar a escola primária, começa a recordar o exército, se foi ao exército, claro, mas a primeira paixão, a primeira viagem e tal. Ou então, se tira um curso de história, tira uma partezinha da história, do tempo, do espaço, escreve sobre essa partezinha da história, sei lá, sobre o Marquês de Pombal, sobre o Viriato, sobre o Dom Afonso Henriques. O Tiago também não faz isso, por isso é que eu vos disse, começa por ser um romance estranho, porque este romance, era aquilo que eu queria dizer, como vamos classificar este romance, não é um romance histórico, não trata de uma parte da história, não trata de uma personagem histórica, não trata de um rei, de uma dinastia, de um país só, não, trata da totalidade da história. Portanto, quando os outros estão a escrever ainda sobre uma história de amor
uma história de envelhecimento, uma história infantil, ou então uma partezinha da história, o Tiago abalançou-se a escrever sobre a totalidade da história. Por isso, a totalidade da história são os 4 impérios desenvolvidos até hoje, que, a partir de hoje, século XXI, não é hoje este dia, hoje, século XXI, começará um novo império que, como depois, quando lerem o livro, eu não quero de modo algum contar a história do livro, desencadeará e instaurará o Quinto Império. Portanto, não é um romance histórico, não é um romance de costume sobre a vida de hoje, uma senhora que vai trabalhar e que fica desempregada. Não. Não é um romance de atualidade, sobre problemas de eutanásia, do aborto, do divórcio. Não. Como chamar este tipo de romances? Que o Gonçalo M. Tavares também pratica. É um romance de caráter civilizacional. São romances que fazem o deve e o haver de uma civilização inteira. Que civilização neste caso? A nossa. Aqui pouco se fala do Oriente, há uma outra parte, mas pouco se fala do Oriente, é a nossa civilização. E a nossa civilização, desde a Grécia, ou se quiserem, desde os primeiros impérios, medo-persas, babilónicos, até hoje, e relativamente a Portugal, desde o Conde Dom Henrique até à atualidade. Atualidade, até o dia de hoje. Portanto, estão a ver, o Tiago abalançou-se uma aventura, uma grande aventura, que é fazer um romance cujo tema é uma civilização inteira. Não é fácil. Aliás, se querem que vos diga, é muito difícil. É preciso uma grande bagagem cultural e cultural e histórica, evidentemente. É preciso fazer a unificação desta civilização toda, em 4 impérios, o outro depois, e é preciso recordar os grandes mitos culturais da Europa, sobretudo de Portugal, porque se trata tão bem, e sobretudo, não se trata só, mas trata sobretudo da história de Portugal. Por isso, os grandes mitos culturais de Portugal, Batalha de Ourique, Cristo a aparecer, os descobrimentos, o sebastianismo, o bandarismo, antes até, eu passei por cima, estou aqui a improvisar, o templarismo, o mito a partir do século XVIII, o mito de ser Europa com o Pombal, e depois o facto de sermos Europa, mas que Europa somos hoje, que uma Europa de decadência, o Tiago trata de tudo isso aqui neste romance. Por isso vai aparecer o Padre António Vieira, por isso vai aparecer o Bandarra, por isso vai aparecer a Rainha Santa Isabel e o Dom Dinis, porque foram eles que instauraram a unidade do Espírito Santo, ou o Império, a visão do Império do Espírito Santo através de Arnaldo Vila Nova. Por isso vai aparecer o Fernando Pessoa, não sei se já disse, vai aparecer o Agostinho da Silva, também, vai aparecer, não como personagem, vão aparecer templários importantes, vai aparecer a Ordem de Cristo, vai aparecer os navegadores de 500. Portanto, estamos a falar, como eu vos disse agora mesmo, não é? Da totalidade da história de Portugal. Não é? E vai aparecer não como personagens, isto é, Dom Afonso Henriques como personagem, Dom Afonso Henriques concretamente aparece só num capítulo, mas vai aparecer-vos como elementos ou partes constituintes de uma visão geral da história de Portugal, que o Tiago une com o Padre António Vieira. Não sei se tinha dito o Padre António Vieira ou não, mas que é bastante importante, que o Tiago une com uma visão geral da Europa e vai mostrar um novo mundo que está a nascer, que será o último império, que é o Quinto Império. O Quinto Império é uma longa tradição que vem desde o livro de Daniel do Antigo Testamento. Eu peço desculpa, não vou contar a história do Quinto Império, que é para ler, portanto, vou tentar não entrar na história, dar só as estruturas da história, e as estruturas da história, como já viram, por tudo aquilo que eu disse, é uma estrutura, melhor dito, é uma visão transcendente, uma visão espiritual da história, que se opõe terminantemente mesmo,
à visão que nós temos hoje, que a televisão nos dá da história, que é uma visão materialista, empirista, consumista, é uma visão, como diria um certo filósofo, historicista. Não, aqui não é uma visão historicista, é uma visão de caráter cultural e espiritual. É um livro que está absolutamente contra a corrente. Está absolutamente contra a corrente. Isto era fácil. Nós íamos todos ali abaixo, íamos ao setor, às estantes do romance, e víamos romance a romance. Estantes e prateleiras, e víamos romance a romance, e um livro parecido com este encontraria um, que é Línguas de Fogo, de Paulo Borges, já disse aqui ao Tiago, e depois há um ou outro autor que tem também, que é o António Macedo, o realizador António Macedo, também tem um livro assim, não é assim muito bom, Risoleta Pinto Pedro, também tem um livro deste teor, mas são até livros pequenos e sem esta montanha de conhecimentos culturais que o Tiago acumulou e unificou. O romance, do ponto de vista da estrutura, está muito bem feito. São 3 estruturas, que eu vou só ver aqui. E dizer-vos só que esta contracorrente cultural o Tiago inserir-se nesta contracorrente cultural vai sofrer por isso. Vai sofrer, vai pagar o não estar nas boas graças do sistema. O livro é contra o sistema, até chama nomes às pessoas que defendem esse sistema, não são maus, é normal, mas como chama outros nomes, e portanto, como uma pessoa que tem mais de 20 anos de idade do que ele, só lhe queria dizer, para ele não ter problemas, continuar, avançar e não ligar a este ataque que o sistema vai fazer. Qual é o melhor ataque que um sistema faz contra um autor de quem não gosta? É o silêncio. Não é ir para a rua gritar contra ele, não é aparecer uma crítica contra ele, não é contra ele livre. É ele livre, pessoa também, mas estou a falar de um livro. Não é nada disso. É um absoluto silêncio. É como se não existisse. Existiu, mas é como se não existisse. Por isso eu estava a dizer ao Tiago, ali, que os melhores leitores, para fazer andar o livro, uma espécie como é que se diz, de boca a boca, fazer andar o livro boca a boca, é enviar a 5, 6, 7 pessoas que têm alguma influência no mundo esotérico, independentemente de estarmos ou não de acordo com eles. Independentemente. Portanto, os livros são lidos pelos leitores. E os leitores, uns estão de acordo, outros não estão de acordo, uns até rasgam o livro no final, quando odeiam o livro, outros amam aquele livro, dizem que não são capazes de viver sem o livro, e 2 em 2 anos leem, isso acontece imenso. São livros que despertam grande influência. Portanto, o Tiago tem de se preparar para um certo silêncio à volta do livro e não deve nem decepcionar-se, nem otimizar-se. É assim mesmo, tem sido sempre assim. E os primeiros livros, nós não imaginamos, às vezes, quando pensamos, essa Queiroz, grande autora, os maias nunca esgotaram a primeira edição. Os maias nunca esgotou a primeira edição. Nunca esgotou os maias. A segunda edição saiu em 1906, ele tinha morrido em 1900 e começou a não haver livros no mercado. E as edições eram de 700, 800 exemplares. O Essa de Queiroz. O Essa de Queiroz só esgotou um livro. Primo Basílio. Porque pela primeira vez um escritor se atrevia a descrever uma cena de caráter sexual forte no romance português. Foi por isso. Portanto, o Essa de Queiroz esgotou o livro pelo escândalo, não pela qualidade. Vão perceber? Pelo escândalo. Pelo que o Mau Tempo no Canal, por exemplo, do Vitorino Mestre, que deve ser o melhor romance português do século XX, pelo menos de caráter clássico, é de certeza o melhor romance português. Nunca vi a primeira edição, saída na Bertrand, uma editora altamente prestigiada na época, e hoje também, com a melhor distribuição do país, então, nunca editou a primeira edição. Portanto, e só a segunda edição saiu em 66,
prefaciada pelo David Barão Ferreira, e depois há uma terceira edição a seguir ao 25 de Abril de Escota, porque o livro entrou no ensino secundário. Não sei, alguns aqui ainda terão apanhado como obrigatório a leitura do Mau Tempo do Canal. Portanto, devemos preparar para desculpe esta frase assim tão brutal, tão dura ou tão brutal, deve-se preparar para o insucesso. Nós principalmente dizemos o contrário, mas normalmente, é importante dizer, porque o livro é bom, é muito bom, mas defende teses espiritualistas, transcendencialistas, com visões religiosas anti-sistema, anti-igreja, anti-política, anti-Estado, anti-Europa, anti-sociedade das nações, e estas instituições respondem sempre. A Igreja responde sempre, Vieira do Saramago, que provocava, responde sempre pelo silêncio. O Estado responde sempre pelo silêncio. E assim sucessivamente. Faz de conta que não, o livro não saiu. E como se diz, como dizia o De Gaulle, que sabia mais todos os políticos, sabia mais, como é que se diz, deitado de todos os políticos sentados, nunca se prende nem se responde a Voltaire. Voltaire, que era, portanto, do século XVIII, um enfant terrível, iluminista, irónico, sardónico da cultura francesa, e quando disseram ao De Gaulle temos de prender o Sartre, do século XX, agora sim, contemporâneo, o De Gaulle respondeu ao Conselho de Ministros, nunca se prende nem se responde a Voltaire. Voltaire, portanto, seria o símbolo da cultura francesa marginal. O livro está muito bem construído, é construído em três níveis. Eu digo só os níveis, digo um ou outro personagem, mas não conto a história, porque é um livro que tem uma história que acaba no fim, desculpe o plenário, mas é propositado, não é? Há muitos romances abertos, acaba mesmo, e portanto, só a única coisa que eu posso dizer é a instalação do Quinto Império de facto, e até hoje, o único pensador português que tinha escrito sobre a instauração do Quinto Império, o Tiago disse que há um senhor da Madeira, da Madeira, que eu não conheço, eu não conheço, o único que escreveu, toda a gente conhece, é o Padre António Vieira, que mostrou como é que se passava do Quarto Império para o Quinto Império. Exatamente como o Tiago aqui descreve. Ele diz, pela ação do Espírito Santo. É impossível reconverter milhões de pessoas do mundo inteiro ao Quinto Império. Portanto, neste caso, para ele, o Quinto Império era uma espécie de segundo regresso do cristianismo e, portanto, o Espírito Santo obrará, o Espírito Santo terá uma intervenção que fará com que a mente das pessoas se adequa à nova etapa da civilização. Dizia eu, este livro tem três estruturas. A construção é um cruzamento de três estruturas. Há uma estrutura policial que está muito bem conseguida com o Diogo Pombal, como detetive privado, que vão pedir para resolver o mistério de um senhor que morreu no elevador da Glória, e que começa aqui, ele e o Ramiro, o Ricardo Muniz, vão através de peripécias a Dan Brown, peripécias à Código da Vinci, vão conseguir, vão entroncar na última solução. Depois há uma estrutura, há um conteúdo de mistério. Todo o romance se centra à volta do mistério do Espírito Santo ou do Quinto Império, como quiserem. E a partir de um foco central, acontecido em Guimarães, uma quinta perto de Guimarães, Afonso da Maia e 4 outras crianças, Afonso Gonçalves e outras quatro crianças, um dos quais é aquele que é assassinado
do Diogo Pombal tenta resolver. Há uma aparição da Virgem, não estamos a falar de Fátima, estamos a falar da aparição em 45 em Guimarães, onde a quinta, não consigo lembrar o nome da quinta, onde tudo, portanto, todo o livro, toda a história se percebe para trás do Afonso Gonçalves, da revelação feita de 3 profecias a Afonso Gonçalves. Eu não digo quais são, se eu vou dizer, escusam de ler, é evidente. Posso dizer só a estrutura. Portanto, esse é o conteúdo central, esse é o foco central. Depois há para trás, porque é que Nossa Senhora acaba de se revelar a ele, porque 3. O que é que vai acontecer a seguir? Tudo o que vai acontecer a seguir tem a ver com essas 3 profecias, inclusive o 25 de Abril. Muitos que aqui estão viveram o 25 de Abril, inclusive o 25 de Abril, inclusive o momento perto da instauração ou do advento do Segundo Império. Este conteúdo maravilhoso, para o conteúdo de mistério, conteúdo de mistério, há uma revelação, 3, há uma aparição, há 4 crianças que estão a brincar e que recebem essa revelação. Não se consegue perceber para trás e para a frente, principalmente não se consegue perceber a menina ou a rapariga escolhida, a Inês, portanto Inês Gonçalves, que é a neta do Afonso Gonçalves, não se consegue perceber a importância dela se não se tiver isto em conta. Mas, se não se tiver em conta a Batalha de Ourique, e voltamos a dizer, é um romance civilizacional, se não tiver em conta a Batalha de Ourique, os Templários e a extinção dos Templários de Rainha Santa Isabel, não tiver em conta as trovas do Bandar, não tiver em conta o Padre António Vieira, etc, etc, até Pessoa. Depois de Pessoa, morre em 36, não é? 35, morre em 35. E o encontro dele com o Crowley. Exatamente. Se não se tem em conta esse momento central, tanto para trás como para a frente, não se entende o romance. E o romance é um romance aberto, no sentido que é um romance estruturado, estruturalista, se quiserem, não é? Isto é, não é um romance cronologicamente assente. Há capítulos, há 100 capítulos, não são numerados, 102 capítulos, este é o seu, e aqui as notas estão, 102 capítulos com o prólogo, e o romance passa de 1945 para a Batalha de Ourique no século XII, passa a Batalha de Ourique depois para as provas ou para a Inquisição no século XVI, depois passa para a Pessoa no princípio do século XX, passa para o Padre António Vieira no século XVII e brinca connosco. Mas nada disto tem problema, porque nós, como um puzzle, vamos fazendo a unificação desse puzzle dentro da nossa mesa. E, a pouco e pouco, aquilo que parece que é estranho, misterioso até, vai se tornando claro, e percebemos perfeitamente, e passa todos estes tempos para a atualidade, ao século XXI, não é? Todos os tempos, para as festas do 25 de Abril, para a adesão nos Jerónimos de Portugal à comunidade europeia, temos a história de Portugal toda, a história dos grandes protagonistas da história de Portugal. Portanto, este conteúdo de mistério é a revelação que vai agora dar no terceiro uma estrutura e um conteúdo de uma história fundada no maravilhoso, ou no transcendente, ou no espiritual, no fantástico, como quiserem. Estas palavras aqui são sinónimos, não é? E nesse sentido, a história das histórias do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto império, e não só objetivamente, mas também das interpretações vieirinha, badarrista, vieirinha, depois pessoana, até agostiniana, destas interpretações. Estas interpretações vão mudando. Ora,
todo o livro, todo o romance, por causa de falar neste conteúdo maravilhoso, esta terceira estrutura que é o maravilhoso, todo o livro é atravessado por um outro livro, de um livro de caráter mágico, que se constitui, que eu não digo qual é, nem quem o deu, nem quem o escreveu, vocês nem imaginam quem escreveu este livro, nem imaginam. E, por outro lado, é um livro que alguns conseguem ler e outros não. É um livro que alguns conseguem ler e outros não. Aqui, por exemplo, olhando assim para a cara das pessoas, só talvez 3 ou 4 pessoas conseguissem ler. São aquelas pessoas que estariam absolutamente inocentes aqui. Totalmente inocentes. Só esses é que conseguiriam aceder ao conteúdo do livro. Neste caso concreto, só uma rapariga, esta é a personagem principal, é que acede em primeiro lugar e depois outros acedem. O professor, o mensageiro, os 4 anjos, a Sofia, os 4 acedem. Na história, é uma história policial, como vos disse, há bocadinho, é o primeiro elemento, aparecem espiões, história policial e de espionagem. Aparecem policiais mesmo, aparecem espiões, há uma espiã que eu gostei bastante, há várias, mas sobretudo uma que eu gostei bastante, que é a Dalila. A Dalila, gostei imenso. É a Jean Le Carré, não sei se ele leu ou não, mas é perfeitamente delineada a Jean Le Carré. Portanto, estão a ver, é um livro do maravilhoso, mas tem uma personagem de romance policial e de espionagem, que é preciso, sobretudo no tempo da Guerra Fria, onde entra perfeitamente e há armas, e há perseguições policiais a carros, há batalhas entre aspas, os bons e os maus, e há uma personagem maravilhosa que eu penso que é a primeira vez que entra na história da literatura portuguesa. Não tenho a certeza, porque há uma senhora de Sintra, que é a Maria José, que também gosto, e acho que escreveu um livro são as crianças indígenas. Teresa Guerra. Exatamente. Não tinha a certeza que fosse o primeiro. Eu próprio não sei muito sobre as crianças indígenas. Sei o que li aqui. Não quis, portanto, os romances têm universos próprios. Eu podia ir ler a internet, que é uma criança indígena. Porquê que está aqui? Porque este é o desejo do autor, e eu não vou ler o romance para dizer que as crianças indígenas são outra coisa. Portanto, eu caracterizei aqui nesta recenção os romances A Criança Indígena como o Tiago caracteriza lá. Romance de crianças de olhos azuis, com a pele sombreada, com uma grande hiperatividade, uma sensibilidade extrasensorial, se pode dizer assim, para questões relacionadas com espiritualidade, inteligência, espiritualidade. São elas que imaginam onde é que elas estão. Sabem onde é que estão as crianças indígenas? Sabem. Estão por baixo de nós. Fiquem só com isto, está bem? E vão ver o que é que significa no romance. Eu não gosto de contar a história, porque eu gosto de ler o romance tomando, não direi cada página, mas cada capítulo for uma revelação. Não é? Se eu vou dizer, eu estou a dizer aqui são os personagens grandes, vocês encontram em todo o lado aqui do livro. A primeira vez que Inês se perde, que é perseguida, aliás, a primeira vez que é perseguida, aparece logo uma à porta de casa, uma criança aqui à porta de casa, que ele leva à sua casa por debaixo. Portanto, há um mundo por baixo de nós, onde essas crianças vivem e são felizes. Ora, eu queria dizer que gostei imenso de ler o livro do Tiago. Acho que ele vai ser um grande romancista. Tem 38 anos, 37 anos. Lembrem-se, o Saramago começou, publicou um romance que ele tinha 20 e tal anos, todos sabem, depois escreveu outro, só saiu agora, mas nós só conhecemos o Saramago a partir do primeiro grande romance dele, que é o Levantado do Chão, que é em 1980. Lembra-se que o Saramago nasceu em 22.
Portanto, em 22 para 80 vão 58 anos. Portanto, o primeiro grande romance de Saramago tinha 58 anos. Quer dizer, mais 20 anos, 21 anos, o teatro. Lembra-se também que o Fernando Campos, não sei se conhecem, o Fernando Campos, publicou o primeiro romance dele, Casa do Pó, em 1986, com, imagina, estou a pensar, 40 anos? 62 anos, estava a pedir reforma, ia pedir a reforma, naquela altura era possível, hein? Ia pedir a reforma do seu Pedro Cruz, dedicou o último ano de aulas, assim já, o último ano, à escrita do romance, já estava no final da sua carreira académica, e publicou o primeiro romance com 62 anos. Portanto, o Tiago ainda tem, sobre o Saramago, tem, dizia há bocadinho, 21 anos de avanço. 21 anos de avanço. É bom, se só tivesse um ou dois, bem, podia. 21 quer dizer o quê? Eu sou um bocadinho, desculpa lá, sou um bocadinho realista, quer dizer que podemos falhar. Podemos escrever 10 romances e falhar hoje. O Saramago falhou 1, 2, 3, acertou o 4. Acertou no sentido geral, não é? Ele já tinha um bom romance, que é Manual de Pintura e Caligrafia, mas que não era de 77, mas não era muito bom. Eu tenho a dar os parabéns ao Tiago, à editora Chiado, evidentemente. Tenho a lhe dizer que espero que daqui a 20 anos, possivelmente eu já não estarei cá, mas será feita uma apresentação do 15º livro do Tiago, e aí, 15º ou 10º, a quantidade não interessa, 10º, e alguém que esteja aqui se lembre, e o Tiago possa dizer, há 20 anos estávamos aqui, estava o Miguel Real a dizer que daqui a 20 anos eu também continuaria romancista. Quer dizer, ele pode ter filhos ou não, pode casar-se ou não, está casado, peço desculpa à senhora, está casado e foi apresentado. Mas quer dizer, não sei nada da vida dele, pode ser empregado de escritório, pode tirar cursos, pode não ter, mas uma coisa tenho a certeza. Qual é que será? Vai ser escritor. Já é e, sobretudo, vai ser escritor. Pronto, muito obrigado, então. Obrigado.